Telesaúde Mato Grosso, aproximando você do conhecimento. É um prazer poder estar aqui falando um pouco, conversando um pouco sobre as publicações nas redes sociais, de acordo com o Código de Ética Odontológico. Minha formação acadêmica, eu sou Sandro Marcos Stefanini de Almeida, graduado em odontologia pela Universidade de Cuiabá em 1997, possuo especialização de implantodontia, especialização em dentística, mestrado e doutorado em dentística. Leciono na Universidade de Cuiabá desde 1998 e estou hoje como presidente da Comissão de Ética do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, mandato esse que vai até julho de 2019. O que eu venho trazer para vocês aqui é um pouco do reflexo que a gente vem tendo no Conselho de Ética, mediante as denúncias de publicações inadequadas dentro do estado de Mato Grosso. Então, nós respondemos pelo estado de Mato Grosso e vamos bater um papo aqui tentando elucidar todas as dúvidas sobre as publicações, o que é, o que não é permitido e até da maneira como a gente deve executar essas publicações. Antes de mais nada, é bom que a gente entenda que o Conselho de Odontologia ele é regido e ele obedece à lei maior, que é a da Constituição Federal. Então, nosso Código de Ética, todos os itens do Código de Ética, eles são baseados mediante as leis que nós temos na Constituição Federal. Particularmente, a Lei 5.081/66, que discorre bastante, fala bastante sobre essas publicações que a gente tem na internet, nos nossos meios de comunicações em geral. O Código de Ética Odontológica, ele regula, então, como vocês podem ver no slide, os direitos e os deveres dos cirurgiões dentistas, profissionais, técnicos e auxiliares e pessoas jurídicas que exerçam atividades na odontologia em âmbito público e ou privado, com obrigação de inscrição nos conselhos de odontologia segundo suas atribuições específicas. Por que eu já coloquei o artigo 1 aí? Porque é muito importante que a gente saiba que nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. E é fundamental que o Conselho de Odontologia possa estar fiscalizando aquele a quem tem direito a exercer a profissão. E só tem direito a exercer as profissões, essas já elencadas no slide, aqueles que têm inscrição no Conselho. Vale nesse ponto adiantar que muitas vezes recebemos denúncias de não habilitados, ou seja, os práticos atuando na odontologia. E aí eu aproveito esse momento para dizer que não é um dever somente do Conselho de Odontologia atuar nos práticos, mas é um dever de cada cidadão, seja ele cirurgião dentista ou não. O exercício ilegal da profissão, que é o que é cometido pelos práticos, é um crime. E o crime deve ser punido com rigor da lei. O órgão competente para isso é a polícia. Portanto, quando o conselho é acionado, nós acionamos a polícia, nós acionamos o Ministério Público e tomamos as providências necessárias para que a pessoa que cometa esse tipo de ato possa receber a punição adequada. Uma vez sendo flagrado, uma vez sendo pego e sendo constatado que ele está cometendo o exercício ilegal da profissão, já não cabe mais ao Conselho Regional de Odontologia alguma atuação sobre este, uma vez que ele não é um profissional inscrito no Conselho. O Conselho só pode atuar sobre os profissionais inscritos. Evidentemente que a gente não vai abrir mão de permitir que exerça a profissão, que exerça a odontologia, seja ele como cirurgião dentista, seja ele como técnico em prótese, seja ele como auxiliar ou como técnico em saúde bucal, nós só iremos permitir aqueles que são inscritos regularmente e que fizeram por merecer essa inscrição através da sua graduação ou dos seus cursos. O capítulo 3 dos direitos fundamentais desses profissionais garantem a fiel aplicação do Código de Ética para todos esses que eu falei anteriormente. Esses profissionais que agem na odontologia, eles devem cumprir e fazer cumprir os preceitos éticos e legais da profissão, e com descrição e fundamento, comunicar ao Conselho Regional
fatos que tenham conhecimento e caracterizem possível infringência do presente código e das normas que regulam o exercício da odontologia. Então, a gente não pode ficar limitado somente a cumprir a nossa função. Nós também temos como dever, e o código preconiza isso, denunciar qualquer irregularidade que porventura possamos saber. E o Conselho de Odontologia está lá pronto para receber a denúncia. Vale ressaltar aqui que toda denúncia feita ao Conselho de Odontologia, ela é de forma voluntária e ela é em sigilo. Somente será colocado o denunciante se ele o quiser. Isso valendo para propagandas irregulares, para publicações irregulares. Quando há uma denúncia de cirurgião dentista contra cirurgião dentista por outro assunto, ou contra qualquer pessoa contra o cirurgião dentista, aí sim o nome deve constar do denunciante. O capítulo 18º das penas e das aplicações. Eu estou fazendo essa introdução para que vocês possam entender depois como é o processo, o que ocorre dentro do conselho, para que ninguém fique assustado quando receber alguma carta, alguma coisa do Conselho de Odontologia, porque tudo há um parâmetro regulatório, há um protocolo regulatório que a gente segue dentro das leis, para que a gente possa tanto informar o dentista, o cirurgião dentista ou os profissionais lá inscritos do que está acontecendo. O artigo, então, 51 deste capítulo, os preceitos do Código são de observância obrigatória e a sua violação sujeitará o infrator a determinadas penas, de acordo com a Lei 4.324 de abril de 1964. Nesta lei, ela é prevista algumas punições aos infratores quando da condenação. Então, a primeira pena, e aí vai aumentando a gravidade, que seria advertência confidencial em aviso reservado, é uma advertência feita particularmente ao infrator quando da condenação, no Conselho de Odontologia, sem que haja publicação dessa advertência. Outra seria censura confidencial em aviso reservado, semelhante à advertência. A maior diferença desta primeira punição para a segunda é o tempo em que este ficaria com o seu comprometimento ético. Ele ficaria irregular na ética. O que recebe a advertência confidencial, ele ficaria sem regularidade ética por 1 ano. E o que receber a censura confidencial, ficaria sem regularidade ética por até 2 anos. E qual é a implicância disso? Vou dar um exemplo claro. Se, por um acaso, essas pessoas que tiveram essa condenação desejarem participar, por exemplo, de um conselho regional, do Conselho Federal, eleição para delegado eleitor, eles estiverem no período desta punição, 1 ano para advertência e 2 anos para censura, eles são impedidos, eles não podem, por não estarem regulares eticamente. A terceira punição seria a censura pública com publicação oficial. E aí faz-se a publicação em diário oficial e ou em jornal corrente. A quarta seria a suspensão temporária desse exercício por até 30 dias. E a mais grave seria a cassação do exercício profissional, que é feita com o referendo do Conselho Federal de Odontologia. Então, o Conselho Regional, se chegar a este ponto, na quinta de cassação do exercício, ele pede a cassação do exercício deste profissional e encaminha para o Conselho Federal, para a Comissão de Ética do Conselho Federal, e a Comissão de Ética do Federal é quem dá o veredito final para esta cassação. Além dessas penas que são previstas também na lei, todas elas, seja advertência, seja censura, ela pode ser também acumulada de valor financeiro. Ela pode ter uma multa pecuniária, que vai variar de 1 até 25 anuidades. Isto por processo ou por condenação. O aumento dessa pena pecuniária deve ser proporcional à gravidade da infração. Então, nós temos nessa nossa legislação e dentro do Código de Ética, alguns itens que agravam mais. As publicações em redes sociais são de manifesta gravidade.
Eu não preciso, portanto, em nenhuma dos itens em que infringem o código, que é a manifesta gravidade, eu não tenho necessidade de obedecer aquela ordem, advertência, censura, cassação. Advertência, censura, suspensão temporária ou cassação. Quando é manifesta gravidade, e de acordo com esta gravidade, nós podemos passar diretamente para a última, se for o caso. Não me lembro, não sei de nenhum caso que tenha ocorrido em Mato Grosso ou fora dele. Mas é possível, mesmo diante de uma ação de manifesta gravidade, você pular ou você já aplicar uma pena mais severa do que aquela prevista anteriormente. Publicações, por exemplo, é o caso de manifesta gravidade. Então, o aumento dessa pena deve ser proporcional a esta gravidade e, em caso de reincidência, a pena de multa será aplicada em dobro. Então, se você foi condenado por alguma infração ética lá e houve pena pecuniária e houver uma reincidência numa próxima, esta pena será dobrada e assim sucessivamente. Pena pecuniária, o que não impede de você também aumentar o outro tipo de pena, pular de uma advertência para ir, por exemplo, para uma cassação, se for o caso. Eu quero que vocês entendam agora como que é o andamento do processo ético. Eu tenho me deparado muitas vezes com colegas que se assustam por chegar um envelope ou envelopes dessa cor, deste tipo aí em casa. Dentro deste envelope, e se vocês observarem nesse especificamente, eu faço questão de aumentar aqui agora o zoom, para vocês verem nesta região aqui onde está o nome da pessoa, aqui é o meu nome, porque lá no Conselho de Odontologia a gente entende que não há ninguém que esteja acima da lei. E a gente faz obedecer. Eu, particularmente, recebi lá, como presidente da Comissão de Ética, o presidente do Conselho recebeu uma denúncia, encaminhou para a Comissão de Ética, e essa denúncia era contra a minha pessoa. Eu voltei ela para fiscalização e pedi que fosse encaminhado para o presidente do Conselho Regional para que, se fosse necessário, ele me intimasse. E realmente houve a intimação, recebi este envelope também na minha casa, foi aberto um processo ético contra mim. Vou falar mais adiante sobre o que foi, que às vezes a gente fica curioso, né, quando o próprio presidente da comissão recebe um processo, mas é feito dessa maneira lá no conselho. Se algum conselheiro cometer algum deslize, algum erro também referente à ética, ele também será punido. Então, eu recebi, você vai ser, infelizmente, quem cometeu alguma infração ou não necessariamente que tenha cometido alguma infração, mas que tenha havido uma denúncia para o conselho, e essa denúncia tenha sido aceita, a gente abre um processo para ouvir as partes. Então, você recebe uma intimação, nessas intimações já vem os primeiros itens do que é dito, do que supõe-se ter dentro, deixa eu diminuir um pouco aqui, do que supõe-se ser a infração, para que você possa comparecer ao Conselho Regional de Odontologia ou mandar um representante legal, através de procuração, e explicar o que aconteceu, se realmente houve essa publicação, se não houve essa publicação, e a gente vai mostrar para você que você foi denunciado e mostrar se tem ou não provas de que realmente houve uma infração do Código de Ética. Então a gente recebe em casa, é intimado para comparecer, através de AR, através de uma intimação que o Conselho envia, comparece essa audiência. Na primeira audiência, que você vai ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso, nós temos uma audiência chamada audiência de conciliação. Isso quando é feitas irregularidades ou as supostas irregularidades na publicação. Nessa audiência de conciliação são apresentadas a você a denúncia, com as provas produzidas. Você tem todo o direito de ler, de ver, ou o seu representante legal, e será-lhe ofertado um termo de ajuste de conduta se você for réu primário. Se você não teve nenhuma outra condenação dentro do Conselho de Odontologia, você vai poder fazer uso de um TAC, termo de ajuste de conduta, se assim o desejar, uma vez que você acha que realmente a infração
houve e esse TAC suspende temporariamente o processo ético. Esse TAC tem a validade por 2 anos. Então, você fica com esse processo ético suspenso por 2 anos e tem que cumprir o que é previsto no TAC, que você não vai novamente cometer uma infração. Se houver a reincidência neste período, você vai responder por esta nova infração, pela infração que já houve, e também vai responder o TAC, que estabelece alguma multa pecuniária também, hoje no valor em torno de R$5.000 pela nova infração, ou descumprimento do TAC, e mais R$500 dia pela publicação ainda estar o dia que a publicação ficar em sua rede social. Não é obrigatório a assinatura do TAC. E se eu não quero assinar o TAC, qual é o meu procedimento? Na audiência de conciliação, não houve conciliação, partimos então para uma audiência de instrução. Nesta audiência de instrução, o denunciante normalmente vem com o nome do conselho, apresenta a você as provas, o processo já está aberto, está andando, e você vai apresentar a sua defesa, com a produção ou não de testemunhas. Feita a audiência de instrução, a próxima audiência é a de julgamento, onde será apresentado a você o resultado. Absolvição, condenação, se foi realmente aceita a denúncia, se não foi, aceita a denúncia. Então a gente recebe em casa, o parecer vem, é marcada a audiência, a intimação para você comparecer, e muitas vezes a gente se assusta por vir na intimação, porque lá há indícios, bem escrito, há indícios que você tenha cometido esta infração do Código de Ética. Gente, quando vier isso, não é uma condenação prévia, é a maneira como é feito legalmente e como a lei pede que a gente faça. Que vá fazer a intimação, que a denúncia foi feita baseada na infração de determinados itens do Código de Ética. Isso vai ficar comprovado se houve ou não esta infração na primeira audiência de conciliação ou na audiência de instrução. E na de julgamento é a passagem já para vocês do resultado. Lembrando que toda e qualquer condenação feita pelo Conselho Regional de Odontologia, cabe recurso no Conselho Federal de Odontologia também. Então vamos lá. Eu não sei se está aparecendo para eles todo na tela. Aqui, agora sim. O que eu posso publicar nas minhas redes sociais? Eu posso publicar trabalhos e modelos? Sempre trabalhos em modelos? Pode, não é a boca do paciente mesmo. É só um modelinho. Então, esse tipo de publicação vocês podem fazer à vontade. Peças laboratoriais? Também posso. Trabalhos laboratoriais, bonitos, feios, você quem sabe. Quer publicar trabalhos laboratoriais? Fiquem à vontade. Não aparece nenhuma boca de paciente aqui. Aparecem, por exemplo, peças cerâmicas, um modelo de gesso, enfim, fotos de trabalhos laboratoriais. Posso publicar. Fotos de sorriso? Também posso publicar. Com tranquilidade. Posso publicar antes e depois? Espera aí. Posso publicar somente o antes? Posso. Você pode publicar somente o antes do seu paciente. Você pode publicar somente o durante do seu paciente. E você pode publicar somente o depois. Não há problema nisso. O que você não pode é publicar o antes e depois. O que não pode é ficar configurado o antes e depois. Às vezes me perguntam, eu posso publicar somente o antes numa página num dia e somente o depois em outra? Se ficar configurado ou comprovado que você publicou ali, está evidente que é um antes e depois do mesmo paciente, certamente você vai estar infringindo o Código de Ética. E também não há como eu publicar um antes e depois e colocar com autorização do paciente.
a responsabilidade não é do paciente, ele não é inscrito no conselho. A responsabilidade é do profissional que publicou o antes e o depois. Então, de forma alguma, é permitido. Há uma discussão entre os conselhos regionais sobre a permissão ou não de um antes e depois. E aqui eu posso dar tanto uma opinião minha pessoal, quanto uma opinião minha enquanto presidente da comissão de ética, enquanto representante do Conselho Regional de Odontologia. Eu, Sandro, como cirurgião dentista, que trabalho como estética, gostaria muito que fosse permitido o antes e depois. Mas eu, Sandro, enquanto presidente da comissão de ética e representante do Conselho Regional de Odontologia, não posso permitir que seja simplesmente porque está ferindo a Lei 5.081/66. E, por consequência, está dentro do Código de Ética a não permissão de publicações de antes e depois. Então, a gente vai fazer cumprir a lei, tanto a lei da Constituição Federal, quanto a lei do Código de Ética Odontológico, que obedece à lei federal. Então, independente da minha vontade e do meu desejo, a gente tem que fazer cumprir a lei, porque a lei que a gente tem hoje vai estabelecer o melhor para a odontologia. Vale ressaltar também que é um desejo muito grande de nós do Conselho de Odontologia que a lei federal seja alterada para que a gente possa ter a liberação do antes e depois. Mas enquanto a lei 5.081/66 ou uma outra lei não vier com este tipo de permissão, nós somos contra o antes e depois e vamos aplicar aquilo que diz o Código de Ética Odontológico. Esse código vigente hoje é o código que foi refeito e elaborado no ano de 2012. Ano passado houve uma nova revisão deste código, mas ainda não está valendo. Ainda assim, vale adiantar que na revisão do código do ano passado, a proibição do antes e depois ficou permanecida. Então, não há alteração nisso, nenhum tipo de antes e depois. Atualmente, nós estamos com uma proibição também do uso de preenchedores. Aqui tem antes e depois, que já é proibido, mas também é proibido a gente, no momento, usar preenchedores e toxinas com uso exclusivamente estético. Para fim funcional, sim, mas para fim estético, não. O Conselho Federal de Odontologia emitiu uma normativa que foi cassada, ano passado, na verdade, ele permitindo para uso estético. E a Justiça cassou essa portaria emitida pelo Conselho Federal de Odontologia, que não nos permite atualmente, porque ainda está sob júdice, ainda está para julgamento final. Então, por liminar, no momento, nós não podemos usar preenchedores, tampouco fazer anúncios e publicações nas redes sociais de uso de preenchedores e de toxinas botulínicas para uso somente estético. É permitido para uso funcional, por exemplo, para distúrbios de ATM. Eu não posso também publicar imagens sugestivas de antes e depois. Porque não basta ser o antes e depois, mas sim a sugestão desta. Aqui você tem um exemplo claro onde está a bolinha, que é um planejamento digital do sorriso, onde vem o contorno digital dos dentes em um hemiarco e onde seria o resultado final no outro hemiarco. Então, eu tenho o antes em dente e o depois em dente. Se nesta situação, porque eu falei lá atrás que a gente pode apresentar modelos, se nesta situação ambos os arcos estiverem apenas com delineamento, ou seja, fosse o sorriso do antes, e apenas com o delineamento do planejamento digital, nos dois lados, direito e esquerdo, não haveria problema, não haveria infração, porque seria somente o antes com um desenho, com um modelo, e não o formato, cor e textura semelhantes ao depois em dente, seja ele em resina ou em laminado.
Já nesta outra imagem, a gente também está vendo um antes e um depois através de um ensaio restaurador. Também não posso. Esta aplicação também é válida para clareamento, que a gente vê muito. Um M-arco clareado e o outro M-arco sem clarear. Também não é permitido, porque a imagem sugestiva de antes e depois. Eu posso colocar antes e depois em ilustrações ou animações de bocas artificiais. Não é a boca do paciente mesmo, de algum paciente, e sim é um modelo. Aí eu posso colocar antes e depois, tal qual nesse slide. Eu não posso ainda anunciar promoções, condições e modalidades de pagamentos, brindes, sorteios. Aqui neste post que foi tirado tem aqui, ó, condições imperdíveis. Isso está até no Código de Ética, esse mesmo termo, condições imperdíveis. Configura-se concorrência desleal. O código atual, que é de 2012, portanto é o que a gente está seguindo até que haja um novo código, ele proíbe, inclusive, eu anunciar cartões, tipos de cartões. Eu aceito este ou aquele tipo de cartão. Eu divido, eu parcelo, eu aceito cheque, eu só faço no dinheiro. Ele não permite modalidade de pagamento, nem de desconto, nem brindes, nem rifas, nem sorteios. Portanto, isso não pode. Eu também não posso, e é extremamente grave, anunciar capacitação que eu não possua. Eu não posso anunciar mais de 2 especialidades. Vou fazer um aspas aqui. O Código atual de 2012 só permite o registro de até 2 especialidades. Então, se você tem 3, 4, 5, quantas especialidades existirem, no conselho, você só vai poder registrar 2 por vez. Desculpa. 2 por vez. E eu só posso fazer o anúncio de especialidades que têm o registro. Nessa revisão que nós fizemos ano passado. Isso foi revisto e é algo que deve sair na próxima edição do Código de Ética. Mas é o que está em vigor no momento. Então eu não posso anunciar especialidades sem registro e tampouco especialidades inexistentes. Há uma outra situação também. Aqui está, que eu não posso anunciar capacitação que eu não possua. Mas digamos que você tem um curso de mestrado, um curso de doutorado. No Conselho de Odontologia, você não faz o registro do curso de mestrado ou do curso de doutorado. Isso aí é do MEC, então não há necessidade do registro no Conselho. Mas você não pode anunciar se você não possui. Então, quando houver a constatação pelo Conselho de que você está anunciando, por exemplo, que é mestre ou que é doutor, e não possui essa titularidade, você vai estar cometendo uma infração ao Código de Ética Odontológica e estará sujeito às penalidades previstas no mesmo, que eu já falei anteriormente. Ainda não pode fazer qualquer tipo de publicação sem identificar número do CRO, número da EPAL quando for pessoa jurídica e nome do responsável técnico inscrito com o CRO. E foi neste ponto em que eu acabei tendo que fazer uso do TAC quando houve a denúncia contra meu nome. Na verdade, fizeram uma denúncia de que eu estaria fazendo propaganda de antes e depois. Quando eu pedi para a fiscalização olhar as minhas redes sociais, a fiscalização não é técnica, ela não constatou se havia antes e depois ou não. Foi encaminhado para o jurídico do conselho, o jurídico do conselho observou que não haveria antes e depois, como não há, mas eu havia me esquecido em algumas publicações
de colocar o meu número de CRO. Portanto, como eu não coloquei o número de CRO e é um tipo de infração, quando intimado ao conselho, foi-me ofertado fazer um termo de ajuste de conduta, assim eu o fiz, e nesse termo de ajuste de conduta, o meu processo está suspenso por até 2 anos e só será reativado no caso de eu reincidir numa nova infração. E é assim feito com todos. Eu ainda não posso fazer divulgações ou publicação que estão contra o Código de Ética Odontológica, mesmo que feita por terceiros. Então, o seu paciente fez um tratamento com você, ele achou lindo e ele publicou na rede social, olha aqui meu sorriso de antes, olha aqui o meu sorriso de depois. Eu estou muito feliz e foi o doutor fulano de tal quem fez. E ele te marcou nessa rede social. O que o dentista tem que fazer neste momento? Vamos lembrar. O Conselho de Odontologia vai estar ali olhando todo o exercício ético e legal da profissão daqueles inscritos lá. Seu paciente não está inscrito, mas você está. E você responde. Se o paciente te marcar, você tem que desmarcar o seu nome. Você tem que remover o seu nome daquela publicação, porque vai configurar antes e depois seu. Mas eu posso muita coisa. Algumas eu já falei e vou falar mais um pouco agora. Você pode, para fazer a sua divulgação, para que não impeça de você divulgar o seu trabalho, divulgar participações em eventos profissionais. Pode ainda divulgar a tecnologia que você tem disponível. Olha, eu uso tal aparelho. Eu faço odontologia digital. Eu tenho um scanner excelente. Ao fazer essas publicações daquilo que você faz, o que você não pode é cometer um grande erro, uma infração, que é dizer assim, somente eu faço o melhor. Aí não. Você pode falar tudo o que você faz, colocar a tecnologia que você tem disponível, mas você não pode diminuir o seu concorrente. Pode publicar ou anunciar capacitações. Eu vou fazer um curso fora. Estou fazendo um curso fora do país, estou fazendo um curso aqui na cidade, estou me capacitando. É importante que seu paciente saiba que você está se capacitando. E você pode publicar isso. Lembrando sempre, não cometa o erro que eu cometi. Não cometo mais, mas eu cometi. Não esqueçam de colocar aí o número do seu CRO, a sua identificação. Eu, por exemplo, para evitar novamente esse erro, no meu Instagram agora está o meu nome já com o número do meu CRO, porque assim eu não erro mais. Posso fazer esse tipo de publicações, ó, com a tecnologia que eu tenho disponível, desde que nela conste o nome do cirurgião dentista, o número do CRO, o nome do cirurgião dentista, o número do CRO, com todas estas publicações que eu disse a vocês que é permitido. Posso ainda postar homenagens por serviços prestados. Você está lá na cidade do interior, você foi o primeiro dentista a chegar lá. E aí o prefeito, a Câmara dos Vereadores resolve homenagear pelo serviço que você prestou à comunidade em geral. Você pode anunciar isso com presteza. Lembrando, anuncie tudo aquilo que você é bom. Anuncie tudo aquilo que você acha que é bom para você. Só não esqueça, ao anunciar o que você faz, não diminua o que o outro esteja fazendo. Porque aí é infração. E para finalizar, gente, só para lembrar que o que a gente tem de norma, enquanto lá no conselho, e a gente tenta seguir e levar para vocês, é isso, que a gente tenta fazer com a melhor intenção e com o maior esforço, todos os membros do Conselho Regional de Odontologia, é baseado muito nisso. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Portanto, eu espero ter colaborado efetivamente para o conhecimento de vocês. A gente vai fazer um intervalo e eu estarei voltando logo mais para os questionamentos. Muito obrigado.
Sandro, a primeira pergunta, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. É do Danilo. Então quer dizer que antes e depois pode, desde que eu coloque número no meu CRO e nome do dentista? Oi, Danilo. Não, não pode. Antes e depois não pode de forma alguma. O que pode é somente o antes, ou somente o depois, ou somente o durante. Antes e depois não pode, nem o que configure antes e depois. Por exemplo, se você postou lá o antes da Dona Maria, no dia 2, lá no seu Facebook, e daqui a pouco, lá pelo dia 15, você coloca o depois da Dona Maria e ficar configurado antes e depois, também é infração. Então, antes e depois, de forma alguma, nem o que configure antes e depois. É que é infração também não colocar o número do CRO. Às vezes você confundiu, porque quando eu falei lá do TAC que eu fiz um TAC por não ter colocado o número do CRO, e não fiz um TAC por postagem de antes e depois, porque não havia postagens de antes e depois. Ok? Ok, Sandro. Aí nós temos 3 perguntas da Ione. E quando profissionais vão na mídia, TV e rádio oferecer seus serviços, valores e planos de pagamento? Tudo bem, Ione? O que acontece é o seguinte, ele está cometendo uma infração e de extrema gravidade. E quando o CRO recebe a denúncia, porque é desta forma que funciona, a gente recebe a denúncia, eu encaminho para a minha fiscalização coleta provas, dados, inclusive a gente faz ofício, pedindo à TV, pedindo à rádio, a gravação desses áudios, destes vídeos, para que a gente possa anexar ao processo. Muitas vezes dá a impressão de que o CRO não está fazendo nada, porque muitas vezes ou ele fez o uso do TAC, e aí não tem publicação, ou ele foi condenado, pode não ser esse o caso, ele foi condenado sem que haja também a publicação oficial. A gente só pode divulgar os nossos processos até que já tenha sido julgado, já tenha recebido a pena, leva um pouco de tempo, isso daí, e só posso divulgar se for realmente na condenação, acumulado com ele na pena de publicação oficial. Ela também está perguntando aqui como está estruturado o CRO para fiscalizar todo o Estado. É possível fazer parceria com a vigilância? É isso, né? Da Ione também. Ione, é possível fazer parceria sim. Nós temos um problema com a vigilância, principalmente porque nós temos um número muito grande de municípios. E cada município tem a sua vigilância. E cada município tem as suas normas. Gostaríamos muito, e já tentamos várias vezes, fazer protocolos de atendimento, de fiscalização. O que temos hoje em dia é um acordo, tanto com o Ministério Estadual do Trabalho, quanto o Ministério Público Estadual, para que a gente possa atuar junto com a vigilância em cada cidade, quando há, sim, para a gente, quando há denúncia de alguma irregularidade. Eu sei que não é de publicação, mas seja ela qual for o tipo de denúncia. Já estivemos em alguns municípios do estado, fazendo este trabalho junto com a vigilância e junto às prefeituras, e tivemos isso com ordem do Ministério Público Estadual. A fiscalização no estado realmente é um estado muito grande, a gente depende de denúncias. Nós temos uma concentração na Grande Cuiabá, em torno de metade dos cirurgiões dentistas ativos no estado, quase metade estão na Grande Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Corizal, aqui nas proximidades. Os nossos fiscais têm uma meta de trabalho, então eles todos os dias estão nas ruas, nos consultórios fazendo a fiscalização. Também temos pessoas dentro do conselho que estão nas redes sociais fazendo essa vigilância. Mas mais importante, nosso maior fiscal e aquele que mais vai ajudar a odontologia é aquele dentista, aquele profissional que vai ver a irregularidade e vai denunciar para o conselho. Eu sei que às vezes, já tive isso com amigos, falam assim, mas eu não sou dedo duro, eu não vou fazer isso é uma sujeira. Sujeira, ao meu ver, é você não denunciar uma irregularidade que você está vendo. É como você ver um prático fazendo alguma irregularidade lá e você não denunciar. Já chegou denúncia para a gente assim, tem 10 anos que tem um prático na rua lá do meu consultório e nunca o CRO fez nada.
Aí eu pergunto para a pessoa, e há quanto tempo você denunciou esse prático para a polícia e para o CRO? Ah, eu não vou fazer, não é obrigação minha. Então também está previsto no código que quando nós enxergarmos alguma irregularidade, a gente deve fazer a denúncia. Ok, Sandro. A outra pergunta da Ione é: alguma preocupação do CRO Mato Grosso em fazer cumprir a portaria 97/2012? Na verdade, eu não tenho em mãos aqui qual seria essa portaria e não me lembro. Se a Ione puder passar, aí eu posso detalhar mais o que diz essa portaria, talvez eu consiga respondê-la melhor. Ok. O Marcelo, de quando é esse código de ética? O atual é de 2012. Mas nós já fizemos a revisão no ano passado e haverão algumas alterações. Mas o que a gente segue hoje, Marcelo, é o código feito em 2012. Apesar dele ser de 2012 e ser o código atual, ele continua preso a leis da Constituição Federal. O exemplo mais claro que eu falei no início da apresentação, a Lei 5.081 de 1966. Existe um trabalho junto ao Conselho Federal, dos regionais junto ao Conselho Federal, para que a gente possa ter força de uma nova lei ou uma alteração na Lei 5.081, onde nos permita ter uma maior flexibilidade nas publicações. Vou lembrá-los agora que assim, o grande problema dessas publicações irregulares é que a nossa justiça, a lei, entende que quando eu publico um antes e depois, eu estou prometendo um resultado. E como são pessoas diferentes, eu tenho resultados diferentes. Podem ser semelhantes, mas não igual. Se isso for retirado do Código de Ética Odontológica, nós, cirurgiões dentistas e profissionais da odontologia, ficaremos à mercê da justiça comum, por apenas no entendimento de que nós temos uma profissão de resultados e não de meios, quando é o contrário. E aí vão começar a surgir condenações por não estarmos, na justiça comum, por não estarmos cumprindo com aquilo que prometemos, por exemplo, num antes e depois. Isso não funciona só na odontologia, isso também é na medicina. Então, por mais que a gente tenha um entendimento, que a gente veja colegas querendo mudar isso, ou querendo infringir essa lei, basta você ter uma noção de que nós trabalhamos com todos os CROs do Brasil, com todos os jurídicos desses CROs, com o Conselho Federal de Odontologia, a gente está atento a isso, está brigando sempre a isso. A gente trabalha com todos eles lá na Câmara Federal, na busca de uma nova lei ou de uma alteração na lei que nos permita ter uma maior flexibilidade nas publicações. E eu tenho certeza que a medicina também faz o mesmo trabalho, porque lá eles seguem a mesma lei e a mesma norma que nós seguimos na odontologia. Ok, Sandro. Mais uma pergunta da Caroline. Como o CRO fiscaliza as postagens de dentistas? Pergunto, pois vejo vários que postam antes e depois e não recebem nenhuma advertência ou processo ético. Então, Caroline, a gente, como eu disse anteriormente, tem os fiscais que estão nas redes sociais, mas o nosso maior fiscal, e eu acho que acabamos de ganhar uma fiscal agora, é você. Porque se você está vendo essas postagens regular, faz um favor para a gente, printa e manda para o conselho. Pode me mandar no meu e-mail, sandrostefanini@hotmail.com, ou pode mandar diretamente para o e-mail do conselho. A denúncia é gratuita. E é dessa maneira que a gente consegue aumentar a fiscalização. Ok. Tem a pergunta da Luana. Esse código de ética vale só para o estado de Mato Grosso? Não, o código de ética, Luana, é nacional. E aqueles estados, ou as pessoas que representam os conselhos, representam os cirurgiões dentistas em cada estado, eles podem ser punidos por não estarem cumprindo o código. É dever de cada conselho regional cumprir o código. Eu imagino que você esteja fazendo essa pergunta porque a gente vê postagem de alguns nomes da odontologia frequentemente postando antes e depois. Quando chega a mão do CRO Mato Grosso, a gente caminha para o CRO de origem. E a gente caminha também para o Conselho Federal de Odontologia para que seja tomada uma providência, tanto com esses que fazem essas postagens, quanto com aqueles que não estão cumprindo o código de ética ou não fazem cumprir o código de ética, pois eles são responsáveis. Ok, Sandro. E a gente recebeu a informação da Ione sobre a portaria 97/2012, que informa que é o regulamento técnico que estabelece condições para instalação e funcionamento
dos estabelecimentos de assistência odontológica no estado de Mato Grosso. Ok? É o regulamento técnico. Então, Ione, o que eu vou te prometer não é da minha área. Então, o que eu posso fazer agora é passar isso para o meu jurídico e para a secretaria do conselho e enviar a resposta para você. Se você puder deixar seu contato depois, prometo enviá-lo no seu e-mail ou por telefone mesmo. Ok, Sandro, a gente está encerrando agora as perguntas, tá certo? Eu deixo aberto para você fazer uma explanação final. Fique à vontade. Primeiro, agradecer a Ione, que deixou o e-mail dela aí, agradecer a todos que aqui participaram. Lembrar que o Conselho de Odontologia ele está lá aberto, as portas estão abertas, gostaria muito que vocês participassem. Para que não haja grandes problemas, ou que não haja problema algum em relação a publicações, vocês podem enviar as publicações antes de postarem, envie para o Conselho. Eu mesmo vou avaliar, o nosso fiscal vai avaliar, o jurídico, se tem ou não alguma irregularidade. A gente pode fazer isso, devolve a postagem para você, pode ser vídeo, pode ser foto. Se você tiver interesse, você manda e você vai com a chancela do CRO Mato Grosso, que está liberado para você postar aquela imagem. A gente só pede para fazer as correções quando há necessidade. Então, qualquer problema ou qualquer sugestão ou qualquer dúvida, por favor, entrar em contato com o Conselho Regional de Odontologia. Eu agradeço. Ok, o Telesaúde também agradece ao Dr. Sandro pela web aula.